Aleluia. 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 Deus bom, Deus abençoador. Deus da sua palavra para fazê-la cumprir. Bom dia, Messi. Graça e paz, minha princesa. Aleluia. Deus abençoe. Bom dia, Joelma. Deus abençoe sua vida, minha querida. Deus te faça prosperar. Aleluia. Mande seus aviãozinhos. Estamos aqui hoje, mais uma live da Igreja Mover em Cristo. Aleluia. Aleluia. Bom dia, Neide. Deus abençoe. A bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Olha que camisa linda, tá vendo? Mover em Cristo. Com muita alegria eu visto essa camisa, sabe? Estou verdadeiramente vestida na visão. E eu estou pensando seriamente de fazer dessa camisa tipo uma farda para estar aqui com vocês, está sempre lembrando, né? De uma vida, de uma entrega. Esse ministério é uma vivência, é uma vida. Esse ministério é vivo. Deus abençoe você, Neide. A bênção do Senhor sobre sua vida. Hoje é um dia incrível, extraordinário de vitória. Isso mesmo, creio nisso. Denise, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Gente, quem mais está aqui conosco? É hora de mandarmos os nossos aviãozinhos. Amém, Rose. Deus abençoe. Vocês estão gostando das lives do testemunhos? Quem aqui está gostando das lives do testemunho? Aleluia! Você tem aprendido alguma coisa? O poder da perseverança, da firmeza. Mande seus aviãozinhos, isso. Mande seus aviãozinhos, a setinha assim, ó. Manda. Para que outras pessoas, Joseane, Deus abençoe. Para que outras pessoas possam estar junto conosco. Bom dia, Raquel. Deus abençoe sua vida. Bom dia, Jússi. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, Edna. Deus te abençoe, minha filha Jéssica. Deus te abençoe. Aleluia. Você que está entrando, receba meu abraço, meu carinho. Meu muito obrigado pela tua presença. Você que está compartilhando, muito obrigado. Você está fazendo um bom serviço. Você está junto conosco. Amém. Deus abençoe sua vida. Nosso pastor Cleone aniversariou ontem. Um abraço, meu pastor. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Aleluia. Rose Cândido, Deus abençoe. Marilene, Deus te abençoe. Então, gente, a gente hoje tem um assunto, né? Que vamos continuar os assuntos dos nossos testemunhos. E a Bíblia diz que isso nos dá força, o testemunho, né? Aquilo que nos acompanha. O seu ministério é vivo por aquilo que você tem vencido. Bom dia, doutor Adriano. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o Maringá, né? Todas as pessoas que estão junto com vocês. Todas as pessoas que já estão vendo e ouvindo as nossas lives. Que o Senhor faça prosperar essa cidade. O Senhor abençoe rica e poderosamente. A nossa irmã Marilene está mandando aqui o nosso Pix da nossa igreja. Desse ministério poderoso aqui, ó. Mover em Cristo. Alô, Mover em Cristo. Já compraram a camisa de vocês? Hoje a nossa igreja aqui em Mandacaru, olha, tá todo mundo vestido. Daqui a pouco eu mando as fotos aí no meu story para vocês verem a alegria do povo em vestir essa camisa desse ministério poderoso, desse ministério que muda a vida, que muda situações. É uma honra para nós. Para mim é uma coisa tão extraordinária fazer parte dessa família do movimento da glória de Deus, juntamente com o pessoal da live que tem me apoiado, você de qualquer igreja, de qualquer denominação, que está aí comigo, que está conosco, que está compartilhando, que está orando, que está contribuindo, mano. Eu quero louvar a Deus. Aleluia. Quer comprar uma camisa? Vou falar com o nosso pastor Versange, manda aí teu número, né? Para ver o que a gente pode fazer, tá bom? E Denise, aleluia. Então está aqui conosco Jéssica,
Está aqui conosco também a nossa irmã Milane, Aldinha. Olha, Aldinha, tô com a minha camisa linda, tô tão feliz com a minha camisa. Aleluia. Eu sei que o Brasil inteiro vai vestir essa camisa. Vai chegar em toda parte do Brasil e fora do Brasil. Amém, amados? Que Deus está conosco. Quero orar por você agora. Quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua vida. Hoje você vai aprender coisas que você nunca imaginou na sua vida. Você vai destravar a tua vida, teu ministério, tua vida profissional. Hoje vai descortinar assim teus olhos. Quando Deus começou a falar comigo, descortinou meus olhos assim, ó. Eu obrigada, Espírito Santo. Você vai aprender coisas que você nem imagina. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, Senhor, por esse ministério que você me deu. Você confiou essa visão que está abençoando tantas vidas, Pai, em toda a face da terra. Obrigada porque entramos nas nações. A nossa voz, Senhor, estruturando família, está em várias nações. Obrigada pela nação brasileira, coberta por esta unção. Pessoas de vários lugares, de vários estados, de várias capitais, estão aqui conosco, Senhor. E eu quero te louvar pela vida dessas pessoas. Eu quero te agradecer por cada família aqui representada. Eu quero te louvar, Senhor, por essa palavra que não pode falhar. Eu quero te louvar pelo amor, pela terra brasileira, pela terra angolana, pelo Paraguai, Senhor, pela Argentina. Quero te louvar, Senhor, pelos Estados Unidos. Quero te louvar por Portugal e outros países, Pai, que eu não estou lembrada o nome, mas que estão ligados conosco. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra entrando nas vidas. Ela não tem distância. No mundo espiritual não tem distância, Senhor. É tão próximo, Pai. E essa palavra é espiritual e ela está entrando nos corações. Ela está entrando nas vidas. Eu quero agradecer por todas as famílias aqui representadas. Aquelas que estão com pessoas que estão em festa de aniversário. Aquelas que estão com pessoas nos hospitais. Aquelas que perderam entes queridos. Aquelas que estão recebendo notícias agradáveis, Senhor, de novos empregos, de novas oportunidades. Aquelas, Pai, que estão recebendo notícias, Pai, que perderam seus empregos. Pai, que há uma nuvem de glória, cubra essas famílias. E que elas possam crescer e se fortalecer aonde elas estiverem, por causa da Tua presença em nossas vidas. Obrigada por todos os filhos, todos os netos. Obrigada por todos os pais, todas as mães, todos os vovôs, todas as vovós, todos os irmãos, todas as igrejas. E obrigada por uma palavra que tem poder de manter, Senhor, a Tua glória sobre nossas vidas. Obrigada por essa live. Obrigada por cada pessoa, Pai, que está aqui. Obrigada pelos mantenedores, esses homens e mulheres fiéis, estão junto conosco, Senhor, também financeiramente. Que a glória da segunda casa, Senhor, em riqueza chegue para ele bem maior. Eles nunca tiveram tantas portas e possibilidades chegando na vida deles como eles vão ter, Pai, por estar contribuindo para um ministério sério, Pai, que ama Jesus, que ama Jesus, que ama Jesus, que segue as direções do Espírito e que deseja agradar o Pai. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, gente, eu quero começar a ler para vocês alguns versículos que Deus falou comigo nessa manhã muito forte, lutando pelo crescimento. Eu quero dizer para você que cada um de nós, você que está aqui, cada um de nós temos uma missão a fazer na terra. Nós viemos para a terra para cumprir algo. Tem um propósito de Deus na vida de cada pessoa, sabia? Na vida de cada pessoa tem um propósito de Deus. Esse propósito pode ser espiritual, e esse propósito pode ser um propósito natural. Mas aonde você estiver e o que você estiver fazendo, há um propósito de Deus. Há uma oportunidade em Deus
de abençoar pessoas. É Deus, através de nós, abençoando pessoas no teu trabalho, na tua empresa, no teu comércio, na tua igreja, no ambiente onde você está, naquilo que você está fazendo. Se seguirmos a direção de Deus, se observarmos e tivermos sensibilidade, que é algo forte que precisa ser despertado em todas as pessoas, essa sensibilidade, vamos cumprir algo tão extraordinário, irmãos. Vamos somar para a nossa eternidade. Às vezes a gente pensa que só temos algo em Deus, né? Um propósito em Deus, uma missão. Se tivermos chamado no ministério dos chamados ministeriais, dos 5 chamados, né? Apóstolo, evangelista, pastores, profetas e mestres. Não, irmão. Aonde você estiver, ministério de socorro, ou mesmo fora da igreja, o que você estiver fazendo, se você estiver seguindo a direção do Espírito para a sua vida, se foi para isso que você veio fazer na terra, ali naquele lugar onde você está, sem rótulo e sem título, você pode fazer coisas que as pessoas que estão dentro das igrejas não podem fazer. Nem tudo o pastor pode fazer, nem tudo o apóstolo pode fazer, nem tudo o evangelista pode fazer, nem tudo os mestres e profetas podem fazer. Cada um de nós somos particular, cada um de nós somos indivíduos precisos e preciosos para estarem aonde Deus nos sinalizou. E aonde Deus nos sinalizou, ali está o teu sucesso. Ali está as portas que vão se abrir. Ali está as oportunidades de você cumprir a sua carreira e aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deus está, graças a Deus, povo de Deus de Santa Catarina. Glória a Deus, povo de Santa Catarina está conosco. Também a nossa irmã Rose também, ali do Paraná também, né? Paraná, sim. Maringá, acho que é Paraná, Maringá, né? Estou toda misturada hoje. Está aqui conosco também a esposa do nosso doutor Adriano, está aqui. Glória a Deus por vocês. Então, o título que Deus me deu hoje, ele me contou uma historinha, né? Que eu estou vivendo esse momento, lutando pelo crescimento. Coloca aí comigo, lutando pelo crescimento. Você sabe, amado, a nossa vida ela é movimentada pelos desejos e pelas intenções do nosso coração. É bom que isso esteja em Deus. Eu quero ler para vocês, 1 Coríntios, no capítulo 2, eu vou ler alguns versículos. Eu vou ler o versículo 2 ao 4 e depois eu vou ler o versículo 10, 11 e 11, certo? Diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação, duas coisas diferentes, né? Palavra e pregação. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, as convicções, né? A vossa fé não se apoiasse em sabedoria ou capacidade humana, mas no poder de Deus. O verso 10. Mas Deus nos revelou aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração do homem. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus, sabe? Os segredos de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, se não for revelada pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda e extraordinária. Você sabe que as nossas vidas naturais, elas são uma parábola ou um paralelo para que a gente possa entender as nossas vidas espirituais. A criança, quando nasce, vamos pensar numa criança. Eu estou aqui na nossa igreja com um bebê de 6 meses. É o nosso irmão em Cristo, Asaf.
que para mim é um neto lindo, 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 né? Filho do nosso casal, Ronaldo e Micaele. Ele tem 6 meses. Eu tenho acompanhado os passos dessa criança. E, amado, ele está no momento agora, o momento dele agora, o alvo dele agora é andar e falar. E quem sabe aqui que Deus fez a criança para andar e para falar? Deus fez a criança para ela andar e falar. É um plano de Deus, é um propósito de Deus para a vida de Asaf. E todas as crianças nessa idade, nessa faixa etária de idade. Mas vamos falar sobre Asaf. Nós sabemos que ele veio determinado, Deus tem para ele esse plano, Deus tem para ele esse propósito de andar e falar. Mas, amado, existe um esforço da parte de Asaf. Nós colocamos ele sentadinho no chão e ele fica tentando sair do lugar. E ele se movimenta para frente, ele se movimenta para trás. Ele tenta, ele não sabe ainda engatear. Mas ele tenta, irmão. E às vezes colocamos alguma coisinha na frente dele e aquilo motiva ele a querer sair. Às vezes ele chora, se revolta porque não consegue. Ainda não consegue, ele levanta uma perninha, a outra está tendo dificuldade, mas ele está lutando tanto. Quem sabe aqui que Asaf tem da parte de Deus a autorização para andar? Mas, amado, não veio nenhum anjo do céu sustentar as pernas de Asaf e levar Asaf em lugar nenhum. Os pais, por mais que queiram, eles não podem fazer Asaf andar. Ninguém pode fazer Asaf andar e nem falar. Asaf está fazendo exercício na língua. Ele fica colocando a língua para fora, para dentro, tentando fazer besourinho. Ele está fazendo tudo quanto ele aprende, tudo quanto ele está desenvolvendo o que ele veio fazer na terra, andar e falar. É a primeira forma que ele está destravando as coisas. É o primeiro esforço que ele está fazendo. Mas quem sabe aqui que com esse exercício que ele está fazendo todos os dias, logo, logo nós vamos ter um Asaf correndo dentro de casa e falando todas as palavras. Mas isso custou para ele, amado, um esforço. Isso custou para ele uma dedicação, um empenho de todo dia. Você sabe que Deus mostrou a vida de Asaf, amado, para revelar, para trazer uma imagem das nossas vidas. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Mas porque Deus tem um propósito para a tua vida e um plano para a tua vida, e algo que você sabe lá dentro de você, você precisa fazer exercício como Asaf. Você precisa buscar desenvolver o potencial que você tem. Você precisa fazer esforço por aquilo que você sabe que precisa ser feito. O que é que acontece com nossas vidas? Nós temos algo de Deus no nosso coração, nós temos a sensibilidade, porque a Bíblia diz que o homem sabe tudo sobre ele. Você tem um desejo, você tem um alvo, você tem uma sensibilidade de alguma coisa e isso precisa ser despertado. E Deus nos deu, amado, o exercício na língua, que é a oração em outras línguas, para que você fique afiado para falar com o Pai. Para despertar a tua fala, esse exercício na língua. Mas, amado, sabe, às vezes a gente não quer fazer muita coisa. A gente quer porque Deus tiver de me levar ali, Ele leva. Independente de qualquer coisa, isso não é verdade. Muita gente frustrada na sua vida, frustrada no seu casamento, frustrada no seu ministério, porque espera que outras pessoas façam por ele aquilo que ele precisa fazer. Você precisa desenvolver seu ministério, você precisa desenvolver seu comércio, você precisa desenvolver seu casamento, você precisa desenvolver-se como pessoa. Você precisa fazer seus esforços. Não deixe que coisas que aconteceram na sua vida impeçam aquilo que Deus tem para você. Não deixe que credibilidade de pessoas, crença de pessoas, impeça aquilo que Deus tem com você. Uma vez Deus falou, vamos para o testemunho, uma vez Deus falou comigo e disse assim para mim: Marta, você vai ensinar a pastores. Só que quando Deus falou isso para mim, irmãos, no lugar que eu congregava e a forma que as pessoas viam o chamado na vida da mulher, era impossível isso acontecer. E eu fiquei rindo. Eu ri como Sara. Eu disse: Senhor, se é você, eu estou aqui. Independente de qualquer coisa, eu estou aqui. Amado, ensinar a pastores, eu, na igreja onde eu congregava, naturalmente falando, o nome era impossível.
Mas olha, eu me deixei à disposição. E na hora que Deus começou a falar comigo sobre isso, eu comecei a estudar sobre liderança. Eu comecei a pesquisar sobre liderança. Eu não tinha muitas condições, eu não tinha muitos livros. Mas aquilo que eu tinha, eu ia buscando. Eu estava na Bíblia, a liderança de Jesus. Comecei a estudar a liderança de Paulo. Comecei a estudar a liderança de Pedro. Eu não tinha chamado de ninguém, ninguém tinha me convocado. Eu tinha recebido um convite no meu espírito. E eu comecei a fazer alguma coisa. Eu não fui atrás das minhas autoridades. Eu não fui me pedir uma vaga a ninguém. Eu não fui me candidatar. Eu fui me preparar. Você tem se preparado para aquilo que Deus te chamou para fazer? Nós precisamos nos preparar por dentro para aquilo que nós precisamos fazer. E eu comecei a me preparar e com pouco tempo eu fui chamada. Ia ter uma reunião de pastores incrível, incrível. Eu fui convocada para dar uma palavra para os pastores. E eu já me sentia tão realizada e plena, e eu sabia, isso é um grande sinal de Deus. Isso é um grande sinal de Deus. E passou-se algum tempo e surgiu a escola de ministros. Eu não fiz essa escola, mas eu fui uma das professoras chamada para estudar na escola de ministro. E no primeiro ano que surgiu a escola de ministro, quem estava sentado nos bancos? Todos os pastores desta denominação. Todos os pastores. Irmão, milagre puro. Se todos os pastores estavam sentados, por que eu que não fiz a escola estava ensinando? Logo eu. Por que eu, Senhor? Deus realmente pode contar com você? E eu recebi, amado, não foi uma apostilha. Eu não recebi um esqueleto da matéria. Eu recebi um título. Fé ministerial. Como que eu ia ensinar fé ministerial? Fé para ministro? Gente do céu, preste atenção comigo. Como que eu ia ensinar a pastores? Pastores da fé. Pastores da fé. Como que eu ia ensinar a pastores da fé? A pastores que já estavam no campo, já estavam nas suas igrejas. Sobre fé, o que eu ia dizer? O que eu ia acrescentar? Somente que eu tenho 2 filhos, aqui na terra e 1 no céu, e eles não são chegados à internet. Eles não gostam dessas coisas. Eles não gostam. Então eu não tinha auxílio. E eu tinha o quê, amado? Um papel e um lápis. E a Bíblia. Um papel, um lápis e a Bíblia. E eu comecei a orar. E eu disse, Espírito Santo, olha, eu tive que ser um Asaf. Eu tive que desenvolver. Você está esperando que outros façam por você o que só você pode fazer, junto com o Espírito Santo. E eu comecei a dizer, Espírito Santo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer àquele povo? Se fosse ao povo, tudo bem, mas eu vou ensinar o quê? A fé de quê? De Abraão, que eles pregam isso direto? Eu vou ensinar a fé de quê? A fé de Elias, que eles pregam isso direto? Eu fiquei, minha cabeça virou. E eu comecei a estudar. E eu tinha 3 aulas para dar. 3 aulas. Nos bancos, só tinha pastores e líderes. Porque era a primeira matéria. Era o primeiro ano. E eu no meio daquele povo. Eu disse, Senhor, e estudei e coloquei meus pés dentro de uma bacia de água para passar a noite inteira, porque durante o dia eu tinha que fazer todo o serviço da casa, que eu não tinha secretário, eu não tinha ninguém. E eu tinha que escrever, estudar e orar em outras línguas, e escrevi várias folhas de papel, como essa daqui, ó, várias folhas de papel. Eu ganhei uma coisa linda no dia do meu aniversário. Olha que coisa linda. Chique. Chique é o último. Mas eu ainda estou aprendendo a lidar. Agora tu imagina isso há alguns anos atrás. Esse negócio chique aqui. Esse negócio não podia desse negócio chique, irmão. Deus me antecipou, uma coisa tão linda. Só que eu ainda não sei lidar. Entendeu? E eu estou escrevendo ainda no papel com minha caneta Bic. Entendeu? Mas eu vou aprender. Porque desafios foram feitos para vencer. E tá aqui, ó, uma pessoa que gosta de desafio.
E eu comecei a estudar, escrevi não sei quantas páginas. E uma amiga minha chegou e disse, deixa eu levar para meu trabalho e eu vou digitar para você. E eu fiquei contente que eu ia chegar mais chique, né, com as folhas digitadas, que eu não tinha computador. Então ela levou para o trabalho dela. Na sexta-feira eu ia ensinar na segunda. E na sexta-feira ela levou para o trabalho dela. E quando foi na segunda de manhã, ela ligou e disse, eu tenho uma má notícia para você. Eu perdi os papéis. Irmão, deu um branco na minha cabeça. Deu um branco na minha cabeça. Eu não sabia onde era Gênesis nem Apocalipse. Eu entrei em pânico por dentro da minha alma. Foi e pronto, estou perdida hoje. E eu fui para um jardim da minha casa e comecei a orar em outras línguas. E comigo estava uma moça que era sobrinha do meu marido. E ela se revoltou porque ela estava junto comigo, vendo todo o meu trabalho, todo o meu esforço, né? Sem uma dica, sem uma orientação, sem nada, só com o título. Só com o título. Não tinha nada na mão, só tinha um título. E eu escrevi, mas eu não tirei xerox. Era a única cópia que eu tinha. E eu comecei a orar em outras línguas, orar em outras línguas, orar em outras línguas. Queria me dar um desespero, mas eu fiquei oricanda, lá, churiranda, ela não tinha quem falar, não tinha quem pedir. A turma estava se preparando para de noite, 8 horas, na sala de aula. E eu com todos os papéis perdidos, sem saber onde era mais gente, nem Apocalipse. E de repente o telefone tocou e o pastor Humberto, da Igreja Verbo da Vida do Recife, ligou para mim. E a menina atendeu. E a menina tinha acabado de atender a ligação da moça que tinha dito que tinha perdido os papéis. E ela viu que eu saí para fora, eu não tinha celular. E esse pastor ligou e ela correu para atender. Mas ela correu para atender para dizer um monte de desaforo com a menina. Porque ela estava revoltada. Enquanto eu estava onde eu estava ligando, ela estava revoltada. E eu, cala a boca, pelo amor de Deus. Não atrapalhe o Espírito Santo, em nome de Jesus, te cala. E ela lá rimungando com raiva, chamando a moça de tudo quanto era de coisa. E eu, cala a boca, em nome de Jesus, vai-te embora daqui. Sai daqui que eu vou orar, falar com o papai. E o pastor Humberto ligou para mim e disse, eu queria falar com... Ela atendeu, o pastor disse, eu quero falar com Marta. Diga a ela que é pastor Humberto de Recife. E ela disse, Marta, tem um rapaz chamado Humberto de Recife que quer falar contigo. E quando eu atendi o telefone, ele disse, Marta, minha irmã, a paz, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Ele disse, olha, eu entrei aqui no gabinete e o Espírito Santo disse, ligue para Marta. Amado pastor Humberto não anda ligando para mim todo dia, bem que eu queria. Mas ele não anda ligando para mim todo dia, ó. Eu quantas vezes no dedo que o pastor Humberto ligou para mim, embora que sejamos muito bem amigos. Que bom que eu recebi essa ligação dele hoje. Mas ele entrou naquele gabinete e o Espírito Santo disse, ligue para Marta e diga a Marta assim, com papel ou sem papel, eu sou o professor. Gente, quando aquele homem falou isso para mim, as minhas carnes estremeceram. Começou a tremer. Eu não estava sabendo de nada, minha mente deu branco. Mas o meu Espírito Santo, mandou dizer para mim, pelo homem de outra cidade, na mesma hora que estava acontecendo o acidente, o incidente, né? E ele disse, com papel ou sem papel, diga a ela que eu sou o professor. E eu disse, você pode dizer isso para essa menina? Ele não entendeu muita coisa, mas ele repetiu para a moça. E a moça caiu de joelho e se voltou para o Senhor. Ele disse, eu quero esse Deus. Às vezes aquilo que acontece nas nossas vidas, mano, há um propósito de Deus mudar pessoas. E essa moça se ajoelhou, colocou o rosto no chão e disse, eu quero esse Deus. E eu fiquei calada e o papel veio aparecer. 5:30 da tarde. A matéria era 8 horas da noite. E 5:30 da tarde a moça disse, irmã Marta, eu achei o papel. Eu disse, com papel ou sem papel? O Espírito Santo é o professor. Então eu não pensei na matéria durante o dia. Eu não meditei na matéria durante o dia, até porque eu não lembrava de nada que estava no papel. Nada que estava no papel. Eu não lembrava de nada, irmão. Nada, só porque era nada. Tem hora que você precisa aprender a confiar em Deus.
Será que você precisa aprender a descansar no Senhor? E quando foi 5h30 da tarde, a moça chegou e avisou que tinha encontrado o papel e veio me entregar o papel na hora que eu fui para a escola, porque ela mesma veio me buscar para ir para a escola. E me entregou os papéis. E eu olhando os papéis, eu olhava o papel do lado, olhava o papel do outro. Toda desligada completamente. E eu cheguei fiquei na época era o ministério, né? A parte onde as pessoas do ministério trabalhavam, né? Os meninos trabalhavam, os pastores. Do outro lado era uma sala, e nessa sala eu ia ensinar. E a pessoa que me recepcionou disse: Irmã Marta, tu fica aqui sentada nesse birô, e estudando um pouquinho, dando uma lida, dando uma orada, porque quando faltar 5 minutos tu vai lá para a sala. Eu disse: tá certo. Faltava mais ou menos 7 minutos, 6 minutos. Eu fui no banheiro desse local, desse prédio. E o banheiro tinha uma porta que fazia assim, ó. Eu entrei, a porta fez isso. Tchum, tchum. Mas tinha uma porta dentro. E, amada, eu sou viciada a fechar a porta. Eu moro nesse apartamento sozinha. Eu entro dentro do meu quarto, eu fecho minha porta. E entro no banheiro, fecho a porta também. Isso ficou no meu subconsciente, que meu pai dizia: entre nos quartos, fecha a porta. Entre no banheiro, fecha a porta. E de tanto ele mandar fechar a porta, que inconscientemente eu estou fechando todas as portas. Ali naquele prédio que eu estava, se a porta fez isso, para que eu tenho que fechar a porta de dentro, irmão? Mas, hábito, eu fechei a porta de dentro. Só que a porta de dentro estava quebrada. E quando fechava, não abria. Mas quando eu fechei a porta, eu fiquei trancado. E quando eu precisei sair, eu não consegui sair, porque a porta estava trancada. No prédio não tinha ninguém, tinha no outro lado na sala. Eu estava trancada, literalmente, dentro daquela casa, dentro daquele banheiro. Eu não tinha celular. As lâmpadas, você entrava, ela acendia. Quando você passava, ela apagava. Então pessoas olharam, viram que estava tudo escuro. Não viram a porta que estava fechada dentro da porta do banheiro. Então quando as pessoas... Era meu primeiro dia de aula. Quando as pessoas... Quando tocou o primeiro toque, eu não apareci na sala de aula. Eu estava trancada dentro do banheiro. Eu já tinha feito de tudo, mas tinha pegado um monte de papel, eu tinha colocado lá, porque a minha mão já estava suando, eu já estava nervosa. Eu disse: Senhor, eu estou trancado, o que é que eu faço para sair daqui dentro? E eu peguei um monte de papel e fiquei tentando abrir a porta, e a porta não abria. Eu olhei para cima, não dava para pular, por baixo não dava para passar. E eu disse: e agora eu vou ficar presa? Como é que vai ser, senhor? Eu tocou o primeiro toque, eu tenho que estar na sala de aula. Eu não tenho como passar para lá. Eu escutei vozes que vinham até o meu do salão e daí já voltaram. Eu estava tão tensa que eu nem gritar, eu não gritei, irmãos. Trancou a minha voz. E eu fiquei ali tão tensa, pensando: meu Deus, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? E eu orava e pegava, abria, tentava com muita força e não conseguia. A porta não abria. E eu parei, respirei fundo e disse: ó Senhor, se você não abrir essa porta, eu vou sair daqui amanhã de manhã, depois das 8, quando começar a funcionar esse prédio. Ninguém vai saber onde eu dormi, ninguém vai saber o que foi que aconteceu. Eu não sei como é que vai acontecer na sala de aula. Não foi proposital, eu não sabia que essa porta estava com esse problema, ou se quebrou agora, eu não estou sabendo. Então, Senhor, olha, ainda anda aquele anjo que abriu a porta para Pedro. Esse anjo ainda existe, ainda está por aí, por perto de você. Manda ele vir aqui abrir essa porta, porque eu preciso da aula. E quando eu falei isso, eu parei, respirei fundo e fiquei esperando o anjo chegar. E eu não escutei, mas houve uma sensibilidade no meu coração. Aguçou no meu coração. Toca na porta. E quando eu toquei na porta, a porta se abriu. E, amado, eu já tinha matéria para ensinar para pastores. Eu já tinha matéria para ensinar para líderes. Eu já tinha matéria para ensinar que a palavra não é só um livro escrito. Ela é viva. Ela é eficaz. E eu saí dali a toda na carreira, só descendo. E eu correndo. Entrei na sala de aula, o povo: onde você estava? E eu fui correndo. Eu cheguei no púlpito. E eu já saudei eles dizendo: o mesmo anjo que abriu a porta para Pedro, ele foi lá dentro do banheiro e abriu a porta para mim.
Só que eu não sabia que eles sabiam que a porta estava com problema. E que eles estavam se organizando para mudar ali aquela fechadura. E que algumas pessoas já tinham tido essa experiência, que começou a abrir por fora. Por dentro ela não abria. Ela não abria de forma nenhuma. Já tinham testado e comprovado que ela não abria por dentro. E eles viram o poder de Deus. E tivemos 3 dias de aula extraordinária. Concluímos aquela aula com muito êxito, com muita alegria. As pessoas que estudaram a primeira matéria da escola de ministros sabem disso. E com pouco tempo eu fui convocada, amado, para ensinar na escola de ministro. Anos depois, eu fui convidada para ensinar na escola de ministro em Angola. Só que nessa época, amado, eu estou dizendo para vocês, porque nós precisamos vencer os obstáculos. Até agora você está vendo que Deus estava nesse negócio, até agora você está vendo o poder de Deus agindo, mas não é por isso que o diabo não entra, não é por isso que o diabo não te atrapalha, porque a Paulo disse que o diabo impediu dele entrar em alguma cidade, o diabo impediu dele fazer algumas coisas. Satanás não presta e nós precisamos estar sensíveis a quem está perto de nós, a quem a gente dá o direito de participar das nossas vidas. A gente deve fechar todas as portas, porque o semeador de João, ele pode usar qualquer pessoa, consciente ou inconsciente, para atrapalhar o plano de Deus e o propósito nas nossas vidas. E fazer a gente perder oportunidades que Deus tem para nossas vidas. E, amado Ico, na época que eu fui ensinar em Angola, eu fui ensinar 2 matérias. Eu fui ensinar, foi logo assim que eu terminei a minha cirurgia de bariátrica. Eu estava muito fragilizada, eu estava com 59 quilos. Então eu estava bem magrinha e bem debilitada. E eu estava com 2 matérias. Centro de treinamento e escola de ministros, justamente para ensinar uma vida de fé. Que agora estava tirando de letra, né? Mas o meu marido, na época, ele estava fazendo escola de ministro. E a Mari tinha uns livros para ler. E eu acredito que ainda tem livros para ler. Eram muitos livros que tinha para ler. E o meu marido, ele não sabe ler. Ele lê bem pouquinho, ele não estudou. Ele não obedece parágrafos, ele não obedece a sinalização, ponto de interrogação, exclamação, ponto e vírgula. Ele tira direto. Ele lê, mas ele lê direto. Ele passa direto. Ele quebra todos os faróis. Ultrapassa todos os faróis. E ele precisava... E tinha 2 livros durante essa matéria que eu ia dar. Eu ia passar mais ou menos um mês lá em Angola. E tinha, acho que ele era 2 livros por mês. E olha como era que eu fazia com o meu marido. Eu lia os livros com ele, porque ele lia o livro, mas não entendia. Então eu lia o livro por capítulo. O primeiro capítulo eu li o livro. Ele lia o primeiro capítulo. Depois eu lia com ele. Eu digo, escuta, não dorme. Presta atenção e escuta. E ele ficava escutando e eu lendo o livro para ele. Depois eu dizia, agora me diga o que é que você entendeu. Porque, amado, quem não tem leitura é ruim de entendimento. Ele não compreende como a gente que tem leitura. Ele não concentra. Então ele desconcentrava, eu disse, vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo, capítulo por capítulo. Isso eu tinha 2 livros e 2 matérias para ensinar em Angola. Eu tinha que preparar a matéria para ensinar em Angola, 2. Uma durante a semana e uma no sábado. E tinha que ler esses 2 livros para que ele pudesse fazer o resumo, capítulo por capítulo. Às vezes a metade do capítulo era comprido ali um pedacinho. O que é que tu entendeu? Entendi isso. Eu ia escrever o que ele entendeu. Depois, o que é que tu entendeu novamente? Ele falava, eu escrevi o que ele entendeu. E assim era todo o capítulo. Mas nessa fase tinha 2 livros. Então, eu não tinha nem noção também de como funcionava o que eles escreviam. Eu não tinha noção, estava muita coisa na minha cabeça. Muito tenso, que era a minha primeira vez que eu ia para fora do país. Então tinha uma amiga e eu perguntei, você já fez esse negócio? Já mostra uma desse para eu ter uma noção de como que faz. Só para ter uma noção. E ela mostrou, eu dei uma folheada assim, que eu não tinha muito tempo, depois entreguei para ela. E eu disse, eu já sei mais ou menos como é. Eu vou ler, você vai entender, e você vai me dizer o que você entendeu e eu vou copiar. E depois eu dizia, agora veja aqui, ó, isso é isso mesmo, então passa limpo. E ele ia passar limpo aquilo que eu tinha feito. Amado, eu estava com uma pessoa analfabeta. Não tinha leitura. Não tinha nenhum primário. Grupos dos sertões, Alto Sertão da Paraíba.
onde ele fez as primeiras escolas. E um mês ele estava na escola, o pai mudava para outro lugar, ele mudava de escola, e mudava para outro lugar, e mudava para Campina Grande, e mudava para Queimada, e mudava para não sei para onde, e mudava para Lagoa Seca, e perdia o ano. Ele estudou 3 anos em grupos municipais, as primeiras matérias, as primeiras coisas, trocando de escola, trocando de professores. Enfim, ele não tinha leitura. Então o dia passa tudo a limpo. E depois que ele passava limpo, então eu ia tentar digitar aquilo ali. Nessa época eu já tinha um computador e eu aprendi a digitar. E eu digitava aquilo ali e entregava para ele entregar para a escola. Essa era a minha tarefa. Quando eu fui para Angola, chegou uma pessoa amiga e disse: eu faço esse trabalho com você. Eu disse: tu lê para ele? Faz jeito que eu estou dizendo, faço. Se tu fizer, eu te pago. Eu te pago para tu fazer isso para mim. Você lê, que ele não entende, depois manda ele ler, porque é necessário que ele entenda. Depois pergunta o que foi que ele disse, tu escreve. E depois tu passa o que tu escreveu, porque já não esquece, já não sabe mais o que foi que ele disse. Aí tu pega o que ele escreveu, capítulo por capítulo, e manda que ele escreva. E depois que ele escrever, aí você vai lá e digita. Corrige alguma coisa, né, no computador e digita. A pessoa disse a mim que ia fazer isso. E eu disse para ela que se ela fizesse isso, dessa forma, eu pagaria para ela. E eu abri, tudo bem, deu certinho. Quando eu cheguei, estava tudo certo. Quando eu cheguei, estava tudo ok. Só que um dia, essa pessoa teve a oportunidade de chegar junto à liderança e dizer assim: a escola de ministro não é tão certa como ela diz que é. Porque a professora Marta, ela faz os resumos do marido dela. E nem por isso ela deixa de ser professora. Amado, isso custou a minha saída da escola. O diabo me tirou de lá. A escola não conseguiu mais acreditar em mim. Mas o Espírito Santo sabe o que aconteceu. E na escola de ministro, eu nunca mais ensinei. Porque o diabo fechou a porta. Por não ser sensível a quem está por perto. Tem coisa que é só você e Deus. Você acha mesmo que eu ia fazer uma coisa? Eu não tinha nem tempo para fazer isso, irmão. O que eu ganharia com isso em pagar um ano de escola de ministro para meu marido não aprender nada? Enquanto ele fica deitado na rede, ela faz tudo. E ele recebe a nota. Assim é fácil, né? Ser marido de ministra. Essa pessoa depois se arrependeu. Ela disse a mim que Deus disse assim para ela: você é um Judas. Mas isso não impediu do diabo me tirar. Me tirou de lá. Então toma cuidado, amado. Você que tem chamado de Deus. Você que Deus está na frente desse negócio. Toma cuidado com a associação. Toma cuidado com a voz do inimigo. A sutileza de Satanás. Porque ele pode e impede. O apóstolo Paulo disse várias vezes que ele impediu dele fazer as coisas. Ele impediu dele entrar na cidade. Ele chicoteou o apóstolo Paulo. Ele perseguiu o apóstolo Paulo. Ele machucou o apóstolo Paulo. Ele feriu Pedro. Ele prendeu Pedro. Enquanto Pedro estava preso, mas a palavra estava presa. Mas, amado, está tudo ok, está tudo perdoado, está tudo certinho. O Senhor disse para mim: eu vou abrir outras portas. Eu vou abrir outro lugar. E agora eu estou aqui na live, amado. Você entende isso? Aquela pessoa foi usada pelo diabo. Pedro também foi usado por Satanás. E o Senhor disse: cala a boca, Satanás, para trás de mim. Mas ele não deixou de ser o Pedro que andou sobre as águas. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não pare, não desista, se esforce. O que eu quero trazer para você é um esforço para chegar onde Deus chamou para você. Onde Deus chamou, Deus não vai pegar você nos braços e levar até o lugar. Você vai ter que lutar, você vai ter que ler. Se você tem aonde Deus colocou teu coração, ali onde está o teu tesouro, deve estar teu coração. Se você tem um chamado para ser um professor, estude. Se você tem um chamado para ser um ministro, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que pesquisar. Ninguém vai fazer isso por você. Aonde você está, se aperfeiçoe, se entregue.
Entregue sua vida. Ninguém vai fazer por você, ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai fazer por mim. Uma vez o Senhor me levou, mas eu estava sentada no banco da igreja. Um dia de Santa Ceia. Lembra como hoje o pastor João Roberto estava ministrando. E eu estava sentada no banco da igreja, no primeiro banco. E de repente chegou um ser perto de mim, irmão. Um ser chegou perto de mim. E quando esse ser chegou perto de mim, um ser iluminado, eu saí de dentro do meu corpo. E passei por cima da mesa da ceia, junto com ele. E voei de dentro da igreja. Chegou na porta da igreja. Eu olhei para trás e eu vi que eu estava sentada assim. O meu corpo estava assim. E eu pensei, se tocar em mim, se tocar no meu corpo, eu vou cair, porque eu estou aqui. E aquele ser me levou voando. Eu já voei, irmã. O mundo espiritual é mais real do que você pensa. E eu comecei a voar. Até que chegou em determinado lugar. É tão gostoso, é tão leve, é tão bom. É tão maravilhoso. E quando chegou em determinado lugar, ele foi baixando e eu baixei junto com ele. E quando eu baixei junto com ele, eu vi os coqueirais, muitos coqueiros. E eu passei no meio dos coqueiros. Acima, mas no meio. E a mãe dele me levou para dentro do cemitério. E quando nós passávamos no cemitério antigo, quando nós passávamos nos túmulos, nas catatumbas, a terra se abria, se estralava, que eu escutava. E eu via restos mortais dentro dos caixões. Tão real como eu estou vendo esse celular na minha frente e o seu nome passando aí. E quando eu via aqueles restos mortais, eu sabia que aqueles restos mortais eram de homem e de mulheres. Por quê? Pelos quadris. Eu sabia, quando eu olhava os quadris maiores, eu sabia que era de mulher. E nos quadris e nos cadáveres das mulheres, tinha pacotes. Alô, mulheres? Tinha pacotes de presente. 3, 4, 2, 1, 5, 6 pacotes de presente. Todos tinham, mas os das mulheres tinha mais. E eu sabia disso dentro de mim. E quando eu vi aquele, o mar do outro lado, que é muito espiritual, muito perto, era como se eu virasse assim, eu me encontrava na mesa da casa do meu pai, com 12 anos, 13 anos. Meu pai sentado na cabeceira da mesa, com a mão assim. Era um hábito que ele tinha. E ele dizendo, caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Quando a gente morrer, a gente não leva nada. E eu voltava e olhava e via aqueles restos mortais com aqueles presentes do lado direito. E do lado de cá eu escutava meu pai falando, do lado de cá eu via de verdade. Isso era dois mundos diferentes. E naquela hora, por dentro de mim, eu perguntei, sem palavras, mas eu perguntei por dentro de mim aquele ser, que eu estava calado até aquele momento. Eu disse, que presentes são estes? Que essas pessoas têm do seu lado direito? Homens também tinha. E ele falou assim para mim, que também não foi por palavras, mas ele me respondeu, são potenciais, chamadas, habilidades, que Deus deu a essas pessoas para fazer. E elas não fizeram. Então elas vão ter que responder diante de Deus o porquê não desenvolveu aquilo que Deus chamou. E eu sabia, essas pessoas deixaram a terra mais pobre. E dali ele deu a volta e voltamos e ele me levou para dentro da igreja, para o mesmo lugar, e eu entrei no meu corpo. E eu peguei um papel e uma caneta, já estava de lado, e comecei a escrever esta visão. Uma visão aberta. E no outro dia eu procurei os pastores da igreja. Eu procurei a liderança. Eu fui conversar até com o pastor Bandi. E o pastor Bandi perguntou, o que é que você quer fazer com isso? Eu disse, eu não sei. O que eu sei, eu não vou deixar nada guardado. Tudo que eu souber, eu vou passar para as pessoas. Mas na época eu tinha um caderno de receita de bolo. Que eu não sei fazer bolo. Mas eu tinha um caderno de receita. E até as receitas eu passei para todo mundo, porque não tinha internet, né? Então as minhas receitas eu saí dando às mulheres tudinho. Tudo que eu sabia eu falava para as pessoas. Ele disse, você quer abrir uma escola? Eu disse, não, que eu já ensino em uma. Mas eu não sei o que eu quero fazer, mas tudo está dentro de mim, eu vou falar para as pessoas.
Eu não sabia que Deus ia me dar essa live depois de muitos anos. Para eu falar tudo para você, o que está dentro de mim. Eu não sabia que Deus ia me ajudar a abrir igreja, eu não tinha igreja. Eu não sabia que Deus ia me levar para treinar pastores. Eu não sabia que Deus ia me levar ainda várias escolas de rema, porque eu fiquei no rema. Eu saí, me tiraram da escola de ministro por insegurança de caráter. A escola não conseguiu acreditar em mim, mas no rema eu continuei. Você entende? No rema eu continuei. E hoje Deus me deu essa live, aonde você está ouvindo. E tudo que eu sei, o Senhor me dá, eu corro e digo a você. O Senhor me dá, eu corro e digo a você, porque eu não quero levar nenhum pacote. Eu não sei quantos pacotes você deixou entulhado no canto da sua vida, no cantinho reservado. Para que um dia que alguém te pegasse na mão e te levasse lá, eu nunca tive isso. Eu nunca tive ninguém que me pegasse nos braços. Eu acho que eu agradeço a Deus por isso. Porque eu nunca seria a mulher que eu sou se eu não desenvolvesse as minhas agilidades, entendeu? Para fazer as coisas. Tem pessoas que querem fazer encontrando tudo certo, tudo pronto. Ai, me treine nisso, ai, me treine naquilo, ai, eu preciso de treinamento, ai, faça isso comigo, ai, faça aquilo comigo. Eu nunca tive nada disso, não, nada. Eu tinha que me desenvolver, eu tinha que fazer esforço como Asaf. Eu tinha que me gesticular como Asaf, eu tinha que correr, eu preciso correr, até hoje eu preciso correr, eu preciso chegar. Quando Deus sinaliza, porque a Bíblia diz assim, que os homens sabem as coisas do homem. Você sabe, meu irmão, lá dentro de você, o que você precisa fazer, o que você precisa mudar. Mas às vezes nós estamos precisando de amuletos. Precisando de alguém que dê a mão, que fale com você, que fale por você, que te leve, que tenha oportunidade. Cria tuas oportunidades, irmãos. Cria tuas oportunidades, que quando tua estrela começar a brilhar, as pessoas vão te chamar por causa do brilho da tua estrela. Eu nunca desafiei meus pastores. Eu nunca fui submisso a eles. Mas eu sempre fiz aquilo que Deus mandou fazer. Quando eu estava lá no tambor, na casa do tambor, lá na casinha de vila, lembra da casinha de vila? Então eu saí de porta em porta também. Mas antes de eu sair de porta em porta, eu pedi ao Espírito Santo. O Espírito Santo me deu uma orientação de como começar meu ministério. De como fazer alguma coisa por esse povo, porque eu vim morar aqui nessa vila e só tem pessoas que não têm Jesus. Foi logo que eu cheguei, só tem pessoas que não têm Jesus. E de manhã, de noite, todo mundo estava às mesas lá de fora, e como era um lugar muito assim, parecia um sítio, e todo mundo estava às mesas, era cachaça, era bebida, e era carro de som ligado. E eu digo, eu preciso mudar esse ambiente. Mas o lugar era tão distante da cidade que era perto do lixão. E o povo chamaram o lugar do bairro, a Vila das Moscas. Olha onde eu fui morar, na Vila das Moscas. Meu Deus, na Vila da Mosca. Eu digo, minha filha, foi eu ou você, Mosca. Nós não vai morar aqui, não. Irmão, o negócio era tão ruim, que eu precisava botar como é o nome? Mosquiteiro na mesa. Porque a mosca, mas a gente entrando na casa, a mosca levantava para dizer assim, seja bem-vindo, para a gente passar. A mosca se levantava, porque o lixão era perto. E eu fui morar nesse lugar, irmão. Depois eu conto a vocês por que eu fui morar ali. Vila das Moscas. Conheci de Campina Grande, Vila das Moscas. Então, eu cheguei lá para morar. Eu digo, eu as moscas, porque a gente que tem raiva de mosca. Era mosca por todo canto, irmão. E se a mosca posta numa coisa, eu não consigo comer. Quando eu entro no restaurante, que eu vejo mosca, eu saio de lá. Eu tenho pavor aquele inseto. Sabe, ali tinha muita mosca. E eu disse, Jesus, o que eu faço com essas moscas? Mas aí eu comecei a declarar, essa vila é a vila da bênção. É a vila da bênção, é a vila da bênção. É a vila da bênção. E hoje essa vila é considerada a vila da bênção, irmão. Mas não, era a vila da mosca. Eu cheguei lá, não tinha ninguém crente, só alguns desviados. Eu disse, Senhor, o que é que eu faço aqui? E o Senhor disse assim para mim, vai na casa daquela mulher ali, ó. Eu vi a mulher, eu disse, vai lá e diga a ela assim, eu vim aqui orar por você. Deus mandou eu vir aqui orar por você ganhar dinheiro e pagar os seus débitos.
E quando foi de noite eu fui, amado, na hora da novela. Diga aí, a hora da novela da Globo, eu cheguei lá na casa da mulher. A porta da frente, uma parte da janela estava aberta, o menino olhou e disse, mãe, tem uma mulher aqui. Uma mulher aqui. As perguntas o que ela quer. Ave Maria, na hora da novela, pelo amor de Deus. Essa mãe está perguntando o que a senhora quer. Eu disse, eu quero orar por você. Deus mandou aqui. Aí, mãe, a mulher disse que Deus mandou ela aqui. Quem? Deus. Deus? A mulher levantou a cabeça. Que é, hein? Olha, a visita. Eu disse, Deus mandou aqui para orar por você. Para você ganhar dinheiro e pagar todos os seus débitos. Ah, filha, Nossa Senhora, foi Deus entre minha filha, pelo amor de Deus. A mulher abriu a porta. Desliga da televisão que a mulher vai rezar. O menino, não, mãe, não sei quem vai encontrar fulano. Desliga que a mulher vai rezar. Pra gente ganhar dinheiro. Foi Deus, foi gente que eu tô devendo. E eu fiz uma oração. Pai, muito obrigado, porque o Senhor mandou vir aqui. Para essa mulher ganhar dinheiro e pagar todos os seus débitos. Obrigada, Deus lhe abençoe. Já vai, já. Fui embora. Por 3 dias essa mulher ganhou um atrasado. A justiça liberou para ela um dinheiro muito grande. Ela não me deu uma oferta, irmão. Mas ela disse a todo mundo da vila. Ali tem uma mulher que reza. E o povo ganha dinheiro. Você me acredita mais do que o povo batia na porta lá de casa? Ele dizia, Dona Maria, mãe disse que a senhora fosse rezar lá em casa para ela ganhar dinheiro. E eu ia. Em todas as casas que eu ia orar, o povo ganhava dinheiro. E começaram a pagar os débitos. E aí começou a entrar naquela vila caminhões com areia para consertar as casas, caminhões com tijolo, móveis chegando. Foi mudando o estado da vila, a situação financeira daquele lugar, que Deus me orientou. Você tem escutado o Espírito Santo? Você tem sido sensível por onde começar? E pessoas foram ganhando dinheiro. Todo mundo ganhava dinheiro. Todo mundo consertou as casas, menos a minha. A minha não ficou consertada. A minha ficou a casa mais feia do bairro. Eu não sei se eu não orei pela minha. Eu não sei. Só sei que todo mundo consertou suas casas. Ficou as casas tudo bonitas. Tudo linda. E aí, quando eu ia orar, chegava pessoas que... Tinha pessoa doente na casa. E eu comecei a orar pelas pessoas que estavam doentes. E as pessoas eram curadas. Faziam fila, irmão. Uma vez eu estava com a minha agenda cheia. Para 1 mês. Em cada casa. Em cada casa. De pessoas chamando para orar. De pessoas chamando para orar por enfermidade. A mulher chegou com a criança dela. Toda cheia de catapora. E ela disse, menina, eu vou viajar hoje. Olha como meu filho amanheceu. Uma febre alta, cheia de catapora. Eu disse, eu vou orar agora. E orei pelo menino. E as cataporas desapareceu na mesma hora. Você quer dar continuidade aos testemunhos? Então amanhã você venha para cá de 9 horas. E a gente vai falar sobre a casa mais feia do bairro. O que aconteceu com a casa mais feia do bairro? Como eu entrei para ministrar na igreja. Me lembra disso, esse negócio. São muitas coisas que eu tenho para contar para você. Como o lixão saiu de lá. Como aquele bairro ficou. Se você quer isso, lá no Instagram. Aqui no Instagram, quando terminar, você deixa o seu recado. E diga desses testemunhos qual mais forte para você. Conta um pedacinho desse testemunho para outras pessoas querer ouvir. E divulga para outras pessoas. Não divulga para aquelas pessoas que estão com o ministério parado. Aquela pessoa que está desanimada. Aquela pessoa que está chateada porque alguém tentou pará-lo. Aquela pessoa que não conseguiu perdoar porque alguém colocou o pé para ela tropeçar. Então faz isso. Amém? Eu quero te abençoar. Eu quero abençoar as pessoas que abençoam esse ministério. Nós temos um ministério lindo aqui em Mandacaru, irmão. Pessoas que precisam da nossa assistência, do nosso abraço, do nosso apoio, da nossa oferta.
Ontem nós visitamos, né, uma pessoa que levou um tiro no rosto, está deitado numa cama. Tem outra pessoa que está precisando de tudo, de fralda, de cobertor, de lençol, está moribundo. Tem pessoas na nossa igreja que estão precisando de feira, mas sua oferta é muito bem encaminhada. Eu não posso fazer sozinho o que a gente junto pode fazer. O que a gente junto pode fazer? Será que Deus tem falado ao teu coração alguma coisa? Eu quero contar com a tua ajuda, com as tuas orações. Você não pode, mas manda para uma pessoa que pode nos ajudar. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem conhecimento com pessoas, irmão, que pode ajudar a ajudar pessoas. Que pode ajudar a ajudar pessoas. Toda oferta é válida. Toda oferta é válida. Aí em Campina Grande nós temos um supermercado que é mais em conta, mais barato. Eu vou em Campina Grande, irmão, fazer a compra nesse supermercado. Para ver se trago coisinhas melhores para aquelas pessoas que estão precisando do amor de Deus na cozinha delas. E você está comigo nesse ministério. Eu te abençoo por abençoar essas pessoas, essas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê muita paz. Amém? Amo vocês. Tchau, tchau. E até amanhã. A casa fez, gente. E olha a salvação das moscas. Como é que essas moscas desapareceram desse lugar? Tá certo? E como é que ficou essa vida? Tá bom? Amo vocês. Tchau, tchau.